O que é leitura crítica? Alguns meses atrás eu fiz um vídeo falando sobre beta readers, o que eles são, e basicamente são leitores bem aleatórios, né? Pessoas que você convida para ler o seu livro e comentar. É uma perspectiva do leitor, de uma pessoa normal lendo sua história, se ela gostou ou não e o que ela acha que pode ser melhorado ou não. Mas além disso, há um serviço, de fato, um serviço profissional pago chamado leitura crítica, e que se trata de um profissional da área, um editor, ou um parecerista, ou um próprio escritor que vai ler a sua obra e comentar sobre ela. Essencialmente, ele vai tentar detectar o que funciona e o que não funciona, mas com base nas técnicas narrativas, nos princípios narrativos e na experiência dele naquela área, né, como editor ou como autor. Ou seja, ele vai tentar ajudar você a compreender a estrutura narrativa, né, como é que sua história se desenvolve, em qual tipo de paradigma ela se encaixa e como você pode melhorar também esse processo de desenvolver essa história, torná-la mais coerente, torná-la mais forte, também mais impactante para o leitor. Esse profissional vai analisar também o personagem, seus personagens, né, tanto o protagonista, tanto os personagens principais da trama, quanto os secundários, para ver como eles se desenvolvem, se o arco deles faz sentido, se são personagens cativantes ou não, se eles realmente têm um apelo emocional para o leitor, se causa identificação, e também analisará outros aspectos textuais, né? A escrita, se você usa muito clichê, se você usa muito lugar comum, se a escrita está eficaz, se tem boas descrições, se tem bons diálogos, se tem boas narrações, ou como isso pode ser melhorado, o que não está funcionando muito bem, que tipo de frase não está bem construída. Então o leitor crítico é alguém que vai ajudar você a lapidar o seu manuscrito, ou se for o caso, dar sugestões para você voltar e reescrever, às vezes cenas inteiras, ou até o livro inteiro às vezes, porque o autor às vezes pode ter a noção de que a obra está pronta, mas ainda tem muito trabalho pela frente. Se você já escreveu um livro antes, você já tem uma ideia de que escrever um livro é um trabalho duro, leva às vezes anos, e muitas revisões, muitas reescritas. Alguns autores famosos aí levam anos escrevendo o mesmo capítulo. Eu mesmo no início da carreira usei serviços parecidos, porque às vezes a gente está envolvido com a história, a gente está tão próximo daquela história que a gente não consegue perceber os defeitos dela. Então ter um profissional, alguém que entende, alguém que trabalha com isso, para olhar a sua obra e poder, apontar o que funciona e o que não funciona, é muito importante, tanto para aquela obra particular, quanto para obras futuras suas. Você vai aprendendo a deixar de lado certos vícios, certos cacoetes, e a desenvolver aquilo que funciona de fato, aquilo que tem valor e méritos na sua história. Hoje em dia, eu faço leitura crítica, eu não divulgava, não promovia, mas as pessoas começaram a me contactar, e muita gente tem me contactado ultimamente para pedir leitura crítica para mim. Então, como autor, o que eu faço é olhar o livro da pessoa, é ler o livro inteiro, anotar, né, fazer comentários ao longo do texto, apontando o que funciona, o que não funciona, aquela frase ficou meio estranha, essa frase é muito boa, então eu vou dando um parecer como leitor a princípio, e depois o que eu faço é escrever um relatório aí, que depende do tamanho da obra também, né? Se for uma obra mais curta, um relatório mais curto, mas se for uma obra mais longa, pode ter 8, 10 páginas. Então eu escrevo um relatório daquilo que é bom e que você tem que prestar atenção para poder repetir no futuro, e também daquilo que pode ser melhorado, daquilo que não funciona tão bem, de quais partes do livro são mais fracas, em que momento a história começou a se perder. Então isso é importante para você ter uma noção, poder voltar e revisar o seu trabalho, ou se você preferir não revisar, né, porque acontece, usar isso em livros futuros, em obras futuras suas, como uma referência para você poder se aperfeiçoar como escritor, porque é muito importante, né? Todos nós, como escritores, queremos evoluir, não ficar estagnado num tipo de estilo ou num tipo de escrita. Então, se você se interessa por esse serviço, se você quer que algum profissional leia a sua história e quiser me contactar para fazer um orçamento, eu vou deixar meu e-mail aqui embaixo na descrição para você me escrever, mas seja rápido, depois realmente tenho vagas limitadas para isso. Vocês sabem que eu trabalho com tradução também, então a leitura crítica é um trabalho paralelo. Se você quiser, eu vou fazer um cronograma aí até o final do ano, então me contate para a gente agendar e fazer uma programação aí até dezembro. Eu posso ler o seu romance, eu posso ler contos, e dependendo do caso, alguns tipos de não ficção que eu conheça, que eu domine, que pode ser de viagem, por exemplo, uma narrativa de viagem, memórias, pode ser às vezes filosofia também, algum texto teórico de uma área mais de humanas. Então, se você quiser, me contate, que a gente pode conversar, trocar umas ideias, e quem sabe eu ler o seu original, ler o seu manuscrito, poder ajudar você a melhorar o seu trabalho. Espero ter sanado sua dúvida sobre o que é leitura crítica, que tipo de serviço que é e como funciona. Deixe o joinha se gostou desse vídeo, se no canal nosso não ainda, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!